bem organizada e participativa, porque ela que vai decidir, ela que vai discutir, ela que vai editar logo, ela que vai governar a periferia, será assistida no campo do ensino de maneira plena, que nenhuma criança, desde o pré-primário, precise se deslocar mais do que o razoável de sua casa para poder estudar e ter assistência. E isto completando com fornecimento de sopa escolar, e nós temos meios, junto aos poderes que já existem para isso, de conseguir uma proporção muito maior que o normal, sopa escolar para toda criança que frequentar o pré-primário e o primário. De maneira que levaremos também o problema de lazer e o problema da cultura, da arte e cultura à periferia, por teatros simples, teatros de arena, teatros simples, e movimentando. O valor de uma biografia não está nos dados em que se constrói uma trajetória de vida, mas no sentido que esse conjunto de dados pode revelar. Neste vídeo, tentaremos resumir os principais fatos da trajetória de vida do cidadão Santilli Sobrinho, o grande benfeitor de Assis em todos os tempos. E a trajetória de vida de Santilli Sobrinho é ligada simbioticamente às maiores conquistas de Assis dos últimos 50 anos. O menino Zeca veio ao mundo em 5 de outubro de 1922, filho de Cecília e Pascoal Santilli. A família residia em Mineiros do Tietê, pequena cidade localizada na região central do estado de São Paulo, às margens daquele rio. Em 1928, quando Zeca tinha apenas 6 anos, Pascoal Santilli se transfere para Assis, à busca de melhores oportunidades. Também de Mineiros de Tietê e acompanhando Pascoal Santilli, migram para Assis as famílias Mercadante, Leite do Canto e Boquimbuso, que muito contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade. Aqui chegando, Pascoal Santilli abre um armazém de secos e molhados na Avenida Rui Barbosa, onde hoje se localiza o Armarinho Santa Rosa. Na mesma época, seu Pascoal ganha também os direitos de representar para a região a Companhia Antártica Paulista e a General Motors do Brasil. O menino Zeca conheceu as primeiras letras no grupo escolar Dr. João Mendes Júnior, que funcionava em um velho casarão na Praça da Catedral, onde hoje se ergue o Centro Cultural Dona Pimpa. Santilli foi aluno da primeira turma do Ginásio Municipal de Assis, criado em 1937, e que teve como sede o antigo edifício da Prefeitura Municipal, numa das esquinas da Praça Arlindo Luz, onde depois foi construído o Cine da FAC. Santilli Sobrinho estudou em Curitiba, na Universidade do Brasil, a mais antiga instituição de ensino superior do país, fundada em 1912, hoje a Universidade Federal do Paraná, concluindo simultaneamente os cursos de Economia e Educação Física. Prestou o serviço militar no Centro de Operações de Oficiais da Reserva, o CPOR, tendo atingido o posto de Tenente da Reserva do Exército Brasileiro. Na sua juventude, Zeca foi um grande atleta, campeão brasileiro de atletismo e incentivador dos esportes coletivos. Quando professor de Educação Física do Ginásio Estadual e Escola Normal de Assis, Zeca transformou-se em seu primeiro técnico de basquetebol. Esta experiência seria estendida também para a seleção de basquete e de vôlei da cidade, tanto na modalidade masculina como feminina.
Mas no fim das contas mesmo, o time mais efetivo de Assis foi formado por mim, pelo Clóvis, Luciano Gomes, o Mão de Onça, o Ademar Abib, que é o Morcego, o Anis do Gás e o Mirinho. O Mirinho foi aquele que entrou por último no time. E esse time, por 2 vezes seguidas, chegou em 4º lugar no estado. Sem recurso, com o mesmo uniforme. Depois dos Jogos da Sorocabana, ficamos campeão em Paraguaçu, em Avaré, e Botucatu, São Manuel, ficamos em 2º lugar. E conseguimos bastante coisa. E o ano passado até eu recebi uma homenagem lá da Prefeitura Municipal de Assis, por ter sido um dos elementos que praticamente fundou o basquete em Assis. Mas mesmo quem foi o maior entusiasta do esporte em Assis foi o Zeca Santilli. Esse, sem o Zeca, talvez muita coisa não tivesse acontecido. Nós éramos simples auxiliares do Zeca, porque tudo dependia dele, ele tinha bons recursos e tudo mais, e ele gostava mesmo de fazer com que a gente fosse para frente, o Zeca. Grande desportista, Santilli aceitou também o desafio de ser o primeiro treinador da Associação Atlética Ferroviária de Assis em sua fase profissional. Ao lado do senhor Renato Rezende e de Eustáquio Zuardi, o Nino, em 1952, foi o principal idealizador e empreendedor da fundação do Assis Tênis Clube, que acabou por se transformar no principal clube esportivo e social da região. Quando começaram a trabalhar para fazer o tênis clube em Assis, quem trabalhou, mas deu sangue para o tênis clube em Assis, mas eu falo e afirmo com certeza, foi Renato Rezende, o seu Valdir Frossar, Nino Zuardi e Zeca Santilli. O Zeca Santilli com a força dele de político. O seu Renato Rezende pôs a mão no bolso, a vontade para fazer funcionar o tênis clube. O senhor Valdir Frossard é gerente de banco, então ele facilitava empréstimo. E o Nino trabalhou, porque o Nino não tinha dinheiro, mas ele tinha boa vontade. Então ele trabalhou, mas olha, essas 4 pessoas foram as lutadoras, batalhadoras. Depois outras pessoas mais, é claro que ajudaram um pouco, mas que deu seu sangue mesmo, foram essas 4 pessoas. Ainda muito jovem, Santilli casou-se com a professora Maria Aparecida de Campos Brando, que o acompanhou por toda a sua vida como companheira e incentivadora, e que lhe deu os filhos Raquel, Zezo, Paulinho e Márcio. Seu Zeca e Dona Cida, como carinhosamente chamados pela população de Assis, foram, sem dúvidas, os grandes incentivadores e fomentadores do desenvolvimento da cidade. Para que isto pudesse ocorrer, Santilli entrou efetivamente para a militância política e, a partir de 1954, exerceu 3 mandatos como deputado estadual. Naquela época, o Palácio da Indústria era a sede da Assembleia Legislativa de São Paulo. Trata-se de um belíssimo edifício construído num misto de estilo romanesco e renascentista, criado pelo arquiteto Ramos de Azevedo e localizado nas imediações do Parque Dom Pedro II, em São Paulo. A criação do dispensário de tuberculose e do posto de profilaxia da lepra, doenças infecto-contagiosas muito comuns na época. A criação da divisão regional do DR, da 4ª divisão da Estrada de Ferro Sorocabana, construções de prédios próprios para os Correios e Telégrafos e Banco do Brasil, instalação da agência da Caixa Econômica Federal,
criação do Ginásio Industrial de Assis, do Ginásio Estadual de Maracaí, da Escola Agrícola de Cândido Mota, da Escola para Auxiliares de Enfermagem de Assis, foram alguns dos avanços regionais propiciados por José Santilli Sobrinho enquanto deputado estadual. Entretanto, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis e sua instalação entre 1956 e 1958, sem dúvida, foi a maior conquista de Santilli enquanto deputado estadual. Porque ele achava que para Assis, que é uma cidade por excelência prestadora de serviços, torná-la uma cidade universitária seria talvez o seu melhor destino, como costumamos ver com as cidades universitárias que há aí pelo mundo. Então, esse destino para a cidade de Assis era alguma coisa que estava no seu projeto de trabalho, dado que ele também foi sempre voltado, muito especialmente para a questão da educação. Então, eu creio que ele tinha, vamos dizer assim, nessa época já uma perspectiva avançada com relação ao que uma faculdade de filosofia traria para a região. Ele sempre argumentava que as pessoas, especialmente os assisenses, quando saíam para fazer os seus cursos fora, muitas vezes, a maioria das vezes até, não voltavam para Assis. E então, isso constituía um problema para Assis e para a região. Ela estava quase sempre desfalcada de profissionais que pudessem levar avante essa tarefa da educação. O próprio criador da faculdade propôs ao governo do estado a nomeação do Dr. Antônio Soares Amora como seu primeiro diretor. Com extrema competência e grande espírito de liderança, o professor Amora conseguiu aglutinar ao seu redor uma verdadeira pleiade de grandes professores, dando fama internacional à nossa fafia. Aliás, a criação de nossa faculdade representou um marco na história da região e um feito extraordinário, se nos lembrarmos que Assis era então uma cidadezinha com não mais de 35 mil habitantes e que o ensino universitário na época se resumia à capital e a algumas grandes cidades do interior, como Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba. De início, a faculdade funcionou em prédio cedido pelo Bispado ao lado do Colégio Santa Maria, transferindo-se alguns anos depois para prédio próprio, construído em terreno doado pelo próprio Santilli. O professor Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários deste país, pertenceu à primeira turma de professores de nossa fafia e fala da ousadia de Santilli em propor a abertura da Faculdade de Assis naquele momento. Foi uma ousadia com grande senso do futuro. Eu acho que o Zeca Santilli e os amigos dele, o Divo Vara, o Roberto Lucci, que eram jovens oposicionistas de Assis, eles tiveram uma ideia muito bonita. Eles podiam ter pedido um estádio, eles podiam ter pedido um trem azul, podiam ter pedido um novo campo de aviação, lutar por uma... Isso é uma coisa muito bonita. Quer dizer, com isso eles deslocaram o eixo universitário para o interior remoto de São Paulo. Isso foi uma semente extraordinária. E indo para Assis, eu pude me realizar naquilo que era o meu ideal, que era cultivar a literatura não apenas como crítico literário escoteiro, vamos dizer assim, mas profissionalmente. Eu deixei de ser assistente de sociologia e passei a ser professor de literatura. Isso eu devo a Assis. E Assis estava animado naquele tempo de um grande ardor. Os professores que foram para lá, salvo 2 casos de 2 velhos professores alemães, eram professores jovens, alguns muito jovens, a maioria do ensino secundário, todos muito competentes, de maneira que todo mundo sentia que estava participando de uma grande aventura cultural. O trabalho incansável de Santilli Sobrinho na Assembleia Legislativa de São Paulo foi reconhecido pela região e esta o elegeria como deputado federal para 3 mandatos sucessivos a partir de 1966. Nesta época, o Brasil vivia um momento conturbado de sua história com a tomada do poder pelo regime militar, perseguição a políticos e intelectuais,
restrição à liberdade de imprensa e a extinção do pluripartidarismo.